Essas questões, os Estados Unidos é que sabem muito bem a importância da escolha de um ministro, de um justice lá, historicamente. Os países europeus mesmo, quando escolhem, nenhum deles tem essa ideia tipo brasileira, né? De que a diversidade é que tem que fazer com que o presidente da República escolha. E interessante também nessas coisas que quando o Bolsonaro era presidente, a esquerda não fez nenhum manifesto maior dizendo para o Bolsonaro fazer uma escolha por diversidade ou identitária, etc. Eu respeito todos esses movimentos, etc., mas estou só contextualizando para mostrar, por exemplo, como no Chile isso deu errado. Veja que fizeram um projeto de Constituição que foi arrasado nas urnas. E tudo isto é ainda decorrência deste passo ousado demais que o Chile tentou dar em fazer uma Constituição que todos sabiam que não seria aprovada pela população. Acho que tem uma rejeição a isso, né, Lênin? Chegou no limite do ridículo. Você Essa é a colocou. mesma discussão, essa é a mesma questão de ignorar a pauta da segurança pública em nome de questões ideológicas. Você encontra alguém que diz, não, tem coisas mais importantes que a segurança pública. Claro que tem. A grande questão é que no imaginário social e na cotidianidade das pessoas, a segurança é a pauta. E os dados empíricos, e a gente lida com dados empíricos mostram que um governador que estava à beira da falência pessoal, política, etc., tem um upgrade com uma operação que matou cento e tantas pessoas. E aí não adianta o presidente da República dizer que isso é uma matança, etc., etc., ou dizer aquilo que nós já sabemos. A grande questão é qual é a perspectiva, a percepção das pautas que as pessoas têm. Qual foi a pauta do Chile? Segurança. Perfeito. Bateram todo o tempo. E qual vai ser a pauta no segundo turno? Segurança. Alguém vai dizer, mas isso está errado. Não é a discussão do certo ou errado. A discussão é a pauta realmente existente no imaginário social. Se você acha ela errada ou certa, você tem que se dar conta de que você não tem o poder e o condão de mudar a pauta. E aí, então, política significa adaptar-se às circunstâncias do ecossistema político. Darwinianamente, você tem que se adaptar. Essa é uma questão de suma importância. Você tem avisado há anos para isso, é a segurança pública estúpido. Tem uma entrevista na BBC do diretor executivo da Fundação Paz Cidadana, Daniel Johnson, que fala sobre o Chile ser um país profundamente aterrorizado, nas palavras dele, e, paradoxalmente, um dos mais seguros do continente. Mas a segurança pública foi o tema central na eleição do Chile. O que você atribui isso, Lênio? E a extrema-direita está sabendo aproveitar isso muito melhor do que a esquerda. Você acredita que em algum momento a gente vai poder pautar isso sem, sei lá, se açoitar de culpa? Não, eu acho muito difícil isso. Isso tá, parece as redes sociais construíram isso, né? É como fazer coisas com palavras. Você tem junto com o Uruguai, provavelmente o Chile seja o país com o melhor nível de segurança, e mesmo no Uruguai
a pauta de segurança não é descartada. No Chile, ela assumiu um patamar muito maior. Por quê? Porque se constrói. Essa é uma questão de construção. Dá-se existência a coisas que não existem. Se faz isso pela rede social. Esse é o zeitgeist, é o mundo, o espírito do tempo que nós vivemos. A democracia não está em crise. O que está em crise são os insumos da democracia. Eu falei isso agora em Coimbra, estive lá num congresso de direito comparado, e eu falei sobre o papel do direito e dos tribunais nas democracias periféricas, como o Brasil e outros. E aí mostrei que, desde a evolução dos gregos, você tinha a ágora e você falava diretamente para as pessoas. À medida que foi crescendo o número de pessoas, se criou a noção de representatividade. E no momento em que você fala, não mais por uma ágora, mas você fala para milhares de pessoas e todas as pessoas dispõem de um microfone próprio, a grande questão é como se organiza isso. E normalmente se organiza com manipulação. E com manipulação, a primeira vítima é a realidade. Então, os fatos são simplesmente relatados e são comprados como se fosse. Isto é, você está seguro na sociedade chilena, mas eu te vendo um discurso pelo qual você deve se sentir inseguro. E essa é uma questão que vai pegando. Existe, de fato, um setor periférico no Chile que se sente inseguro de fato, por causa das vidas, enfim, de uma série de coisas, das populações, enfim, pobres, etc. Agora, o outro setor médio acaba entrando nessa discussão. Aqui no Brasil é muito mais grave, porque nós temos território, coisa que os chilenos nunca passaram por isso. Nós temos territórios tomados pelo crime organizado, pelas milícias, máfias, etc., etc., que acabam colocando tudo isso a níveis muito perigosos, porque isso é uma questão que vem de décadas e ninguém foi se dando conta. Eu me lembro, eu vou dizer aqui, uma questão muito importante, é porque eu li no final de semana um artigo, ou não me lembro se é uma pesquisa, enfim, que mostra que o crescimento dos grupos de crime organizado, etc., se dá a partir da gestação dentro dos presídios. Eu me